Boa noite a todos. Boa noite. Coisa linda. Nós estamos reunidos para estudarmos a obra No Mundo Maior. Hoje é o nosso estudo de número 24. Rogamos que o nosso Senhor Jesus possa nos inspirar, nos conduzir. Os amigos espirituais aqui presentes também possam trabalhar em nós. A nossa querida irmã Maria Luísa irá nos relembrar do nosso estudo da semana passada. Bom, estamos vendo aqui então o caso desses dois irmãos, né? Desencarnado, obsidiando um que está encarnado, o encarnado está hospitalizado, né? Pediu ajuda, chegou Cipriana para ajudar, para orientar com amor. Camilo continua naquela postura muito fria. E quando Cipriana vai falar com ele se coloca no papel de vítima, mas eu sou a vítima. Aí ela começa dizendo que vítima, né, papel de vítima não cabe, que muitas vezes a pessoa assume o papel de vítima e acaba cometendo coisas terríveis. E ela então resolve, pedindo a ajuda do André e do Calderaro, levá-lo até a casa do Pedro. E lá chegando, ele assiste o diálogo da esposa do Pedro com os dois filhinhos. E a Cipriana então diz: você está vendo? Você se colocou num papel de vítima, perseguindo esse irmão, cheio de ódio, de revolta. E ele cometeu um ato errado com você, cometeu. Mas olha o que ele fez. Ele casou, ele construiu uma família, ele tem uma esposa adorável. Ele está educando essas crianças no caminho do bem. Então isso tudo, Camilo, já é mérito para ele. E você continua duro na vingança, querendo vingança, querendo vingança, querendo vingança. E então é quando ela fala que o martírio, a dor, o sofrimento são coisas divinas para a gente poder se melhorar. E ele então desaba no choro, é quando ele se ajoelha e começa a chorar. É nesse momento que nós estamos, que ela vai recolher Camilo e sair com Camilo. Nós estávamos ouvindo o nosso estudo de número 23 da semana passada, e eu ali ouvindo e prestando atenção naquele momento em que ela solicita de Calderaro e de André para conduzir Camilo, e que ela iria conduzir Pedro. Porque Camilo estava numa situação muito mais complexa de ser conduzido. Ele não tinha estrutura. Tanto é que ele fala assim: Calderaro, meu amigo, ajude-me a conduzi-los. Sigamos até o lar de Pedro, onde Camilo atenderá a nossos rogos. Mas em cima diz: Camilo vacila entre a inflexibilidade e a capitulação. Então, o que eu achei interessante, o que me chamou a atenção? Nós temos o Pedro, que é o algoz, e nós temos o Camilo, que é a vítima. Mas no mundo espiritual, a falta do perdão de Camilo coloca ele numa situação muito mais degradante do que o algoz. A situação perispiritual dele está pior do que a do assassino. Porque o Pedro bastou a nossa querida irmã Cipriana para conduzi-lo. O Camilo não. Ele usa um termo, vê se você acha aqui. O Calderaro é que fala: a irmã transportará Pedro com os próprios recursos, mas o outro terrivelmente escravizado aos pensamentos inferiores e às intenções criminosas, é pesado de carregar. Conduzamos-lo nós ambos. O pensamento dele como ele coloca aqui, pensamentos inferiores e as intenções criminosas. Porque qual era a intenção dele? Era matar o Pedro. Matar Pedro. Se vingar, isso. É pesado de carregar. Conduzamos-lo nós ambos. Vocês entenderam? De repente, você numa situação de vítima, o fato de você estar alimentando o ódio e a vingança, isso te torna pior do que o algoz. Ok? Nesse momento ele é o algoz agora. Ele é o algoz, ele se tornou o algoz. Vamos lá então? Transcorrido algum tempo, dirigiu-se carinhoso o olhar ao algoz de Pedro e prosseguiu a nossa querida irmã Cipriana. Comentas o mal que te feriu, invocas a providência com expressões desrespeitosas. Ó meu filho, cala o dom de falar quando não puderes servir ao bem. Vivi igualmente na terra e não padeci quanto devia, considerado o tesouro da iluminação espiritual que recebi do céu pela dor. Perdi meus sonhos, meu lar, meu esposo, meus filhos. O Senhor nos deu, o Senhor nos retomou. Meus 2 rapazes foram assassinados numa guerra civil em nome de princípios legais.
Minhas 2 filhas, seduzidas pelo fascínio do prazer e do ouro, escarneceram de minhas esperanças e permanecem na esfera sombria, emaranhadas em perigosas ilusões. O esposo era o único amigo que me restava. Entretanto, quando a lepra cometeu minha carne, abandonou-me também, empolgado por visível horror. Desprezaram-me todas as afeições, fugiram os favores do mundo. Contudo, enquanto meus membros se desatavam do corpo que se corrompia, quando me achava relegada ao extremo desamparo dos que me eram caros, robustecia-se dentro em mim o cântico da esperança. Minha alma glorificava o Senhor da vida triunfante. Concedera-me Ele um dia todas as graças da saúde e da mocidade, retomando em seguida esses bens que eu guardava por empréstimo. Privou-me dos entes queridos, desfez-me o equilíbrio orgânico, enviou-me a fome e a dor. No entanto, quando a minha solidão se fez amarga e completa, minha fé levou-se mais clara e mais viva. Que necessitava eu, miserável mulher, se não padecer para santificar a esperança? Que não precisarei ainda para lograr o acesso às fontes superiores? Quem somos nós, senão vaidosos vermes, com a inteligência mal aplicada, aos quais se tem de 1000 modos manifestado a misericórdia infinita, mas em vão? Alguém está com problema aqui? É como se ela dissesse assim: eu perdoei. Mas vamos lá ponto a ponto? Bora? Essa fala dele aqui na página 75. Quero ser bom, lá em cima, e todavia sofro. Confrange-me atrozes padecimentos. Ele está falando do sofrimento dele e a expiação dele foi ter sido assassinado, ok? Isso é Camila. E aí ele vem e questiona a Deus. Se Deus é compassivo, por que me deixou ao desamparo? Segura aí. Vem ela agora aqui. Transcorrido algum tempo, dirigiu o carinhoso olhar ao algoz de Pedro e prosseguiu. Comentas o mal que te feriu. Invocas a providência com expressões desrespeitosas. Porque quando ele diz aqui, se Deus é compassivo, por que me deixou ao desamparo? Pensa assim, está tomando satisfação com Deus. Eu acho engraçado, nós seres humanos, a gente apronta, foge da reta, depois que a coisa não acontece da forma que você queria, aí você joga a responsabilidade para Deus. Aonde que Deus estava que não evitou isso? Porque a gente sempre quer uma costa larga para justificar os nossos erros. Então, como não tem ninguém, aí eu jogo a culpa para Deus. Ele não poderia ter feito uma reflexão? Se eu tivesse sido pai dele, se eu não tivesse abusado desse rapaz, financeiramente falando, se eu tivesse o tratado verdadeiramente como filho, talvez não teria iniciado todo esse ódio, essa revolta, até chegar o momento de ter sido assassinado por ele. Não seria muito mais útil para a sua evolução ele fazer esse movimento de introspecção e avaliação? Mas não, o orgulhoso não faz isso. O orgulhoso sempre vai questionar o outro. Ele vai sempre jogar para o outro. Por quê? Porque nesse movimento de eu arrumar uma costa larga, alguém para assumir minhas responsabilidades, eu estou tirando a minha responsabilidade. Se eu estou tirando a minha responsabilidade, estou dizendo, eu não preciso mudar. Porque o erro não foi meu, o erro foi só do outro. Entendeu? Então nós temos que nos questionar. Se eu tivesse feito de outra forma, se eu tivesse tomado um outro rumo, porque quase sempre quando nós sofremos foi quando nós, em algum momento, fugimos às leis que regem o universo. Acabamos de estudar no livro de Mary, agora no final, antes de julgar os outros, julga-te a ti mesmo. Julga-te mesmo. Faz esse auto-julgamento. Então continua ela aqui. Invocas a providência com expressões desrespeitosas. Kardec faz uma pergunta no livro dos Espíritos, não me recordo o número. Ele questiona a Deus. Os Espíritos respondem assim, como ousas? Os Espíritos respondem assim para ele. Como ousas tomar satisfação com Deus? Como ousas? Então, o filho lúcido pensa 2 vezes antes de falar o nome do pai. Tamanho respeito. O filho revoltado, rebelde, fala o nome de Deus como se estivesse falando do coleguinha dali da esquina. E questiona Deus. Idiotice mesmo.
falta de respeito com a divindade, com o nosso Pai. Jesus nos ensinou a chamar de Pai. Então eu não tenho que questionar Ele, eu tenho que me questionar. Por que Deus deixou essa coisa? Não, por que eu permiti que isso chegasse a esse ponto? Por que eu não cuidei do corpo na hora necessária? Por que eu não amei mais? Temos que fazer sempre esse auto-julgamento, né? Continua ela. Ó, meu filho, cala o dom de falar quando não puderes servir ao bem. Se a tua fala não é para servir o bem, cala o dom de falar. Porque essa língua da gente é ferina. A culpa é da língua, que ela fala sozinha. A gente lê isso aqui correndo e nós não percebemos. É doce, mas é duro. Cala o dom, ó meu filho, é a mãe. Cala o dom de falar, porque falar é um dom. Cala o dom de falar quando não puderes servir ao bem. Aí ela vem e fala agora da experiência dela. É como se ela dissesse assim, eu vou te falar da minha para te comparar com a tua. Porque é como se ela passou por expiações muito mais dolorosas do que a dele. A dele, ele foi assassinado, acabou. Ele não ficou em cima de uma cama, ele não foi abandonado por filhos. E ela teve a lepra. Lepra é ficar sozinha, não tem ninguém para ajudar a dar um copo com água. Porque todo mundo tinha pavor de estar alguém com lepra. Levou um tiro, acordou no mundo espiritual, se deparou morto. Opa, o que o papai quer? Que eu perdoe e continue. Perdoar e seguir. Mas não, ele está fazendo disso 2 décadas de sofrimento. Só porque ele não quer aceitar o fato de ter sido assassinado. Como se ele fosse dono da vida. Ele não é. A hora que o papai quisesse, tiraria ele. Aí vem ela. Vivi igualmente na terra e não padeci quanto devia. Vamos dizer assim, o que eu padeci foi pouco. Porque eu devia muito mais. Porque esse é o movimento que nós temos que fazer, sabia, gente? O nosso Senhor Jesus, o Cristo de Deus, nosso mestre por excelência, o modelo e guia da humanidade, se fez de carne. Gente, ele é um espírito crítico, ele revertiu um corpo de carne. Foi o primeiro sacrifício de amor. E ele aceitou viver com pessoas ignorantes. E ele aceitou uma cruz. Ele poderia fazer um movimento e mudar tudo, mas ele aceitou. Ele disse, essa é a vontade do meu Pai. E ele era puro, é puro. Nós, quando a dor vem bater na nossa porta, é expiação ou provação. Então, mesmo que eu venha passar, eu ainda assim tenho que fazer esse movimento. Ainda é pouco para o que eu devo. Porque a cobrança da misericórdia divina é parcelado. Se a justiça viesse cobrar de uma só vez, que nós já fizemos, nós aqui estamos olhando para o outro, mas se for levantar um pouquinho a ponta do véu, muitos de nós estivemos envolvidos na Inquisição, participamos de guerras cruéis, torturávamos dentro das igrejas. Eu me lembro num livro Ave Cristo, de uma mulher nobre, só porque o esposo falou que os dentes da escrava grega eram muito bonitos. À noite, no jantar, ela disse, você gostou tanto que eu lhe trouxe um presente. Quando levantou a tampa da bandeja, o que tinha? Todos os dentes da escrava grega. Não tinha anestesia. Arrancaram todos os dentes dela, sangue frio. Então, a nossa cobrança, a justiça, vem cobrando parcelado. E quando nos encontra trabalhando para o Cristo, é suspensa a cobrança por tempo indeterminado. Quando nós nos tornamos esse canal para jorrar a fonte do amor que vem de Deus. Na fala de Emmanuel, no livro Pensamento e Vida. Por isso é que ela fala aqui, olha. Vivi igualmente na terra e não padeci quanto devia. Isso aqui é um conceito de um ser consciente da sua condição, da sua evolução. O ser inconsciente, ele quer sempre mais, tal qual um menino mal criado. O ser consciente, ele diz, tenho muito, mais do que mereço. Vivi igualmente na terra e não padeci quanto devia, considerado tesouro da iluminação espiritual que recebi do céu pela dor que eu vivi. É como se ela dissesse assim, o que eu recebi no mundo espiritual é muito maior do que eu verdadeiramente padeci. É como se dissesse assim, olha, eu trabalhei 2 horas e ganhei um salário muito maior de quem só trabalhou 2 horas.
os louros no mundo espiritual foi muito maior. É como se ela dissesse: para o que eu recebi aqui, era para eu ter padecido muito mais. Vivi igualmente na terra e não padeci quanto devia, considerado o tesouro da iluminação espiritual que recebi do céu pela dor. Perdi meus sonhos, meu lar, meu esposo e meus filhos. O Senhor deu e o Senhor também retirou. Meus 2 rapazes foram assassinados numa guerra civil. Não foram um, foram os 2. Os 2 meninos foram para a guerra e os 2 lá foram assassinados. Em nome de princípios legais. Minhas 2 filhas, seduzidas pelo fascínio do prazer e do ouro. Olha como André retrata isso aqui de uma forma elegante. Prazer e do ouro escarneceram de minhas esperanças. A esperança de ter 2 filhas ao qual poderia cuidar, amar, conviver. E escarneceram da minha esperança porque abandonaram a mãe. E hoje onde que elas se encontram? Bonitinhas. Escarneceram de minhas esperanças e permanecem na esfera sombria. Honrar a pai e a mãe. Emaranhadas em perigosas ilusões. O esposo era o único amigo que me restava. Os 2 filhos morreram, as 2 filhas se entregaram a prazer e abandonaram a mãe, só estava lá o esposo. Entretanto, quando a lepra cometeu minha carne, abandonou-me também, empolgado por visível horror. Desprezaram-me todas as afeições, porque a lepra era te isola. Fugiram os favores do mundo, quem quer conviver. Contudo, enquanto os meus membros se desatavam do corpo que se corrompia, quando me achava relegada ao extremo desamparo dos que me eram caros, robustecia-se dentro em mim o cântico da esperança. Ela não se revoltou, ela não questionou a Deus, mas cresceu dentro dela a esperança no porvir melhor, que não era na carne, era fora da carne. Quem já teve a alegria de ler ou ouvir as psicofonias de Francisco Cândido Xavier, no livro Instruções Psicofônicas e Vozes do Grande Além? E tem também hoje o DVD que o Oceano Vieira conseguiu recuperar todo esse material e eles fizeram o DVD com a voz do Chico em um transe. Tem um caso lá de uma senhora que também foi acometida da lepra. E a primeira coisa que a família fez foi expulsá-la. Ela ficou sozinha, isolada, numa cabana, dentro do mato. Enquanto ela podia se locomover, ela fazia e tentava se virar com a alimentação e refeição. Depois, quando a enfermidade tomou uma proporção maior, os pés e as mãos, cega, ela morreu de fome. Mas antes de morrer, já sem poder gritar, ela conta tudo detalhadamente na psicofonia. Ela começou a ouvir barulho de pessoas em torno da cabana. E essas pessoas gritavam e diziam assim: vamos matar a bruxa, vamos matar a bruxa, vamos queimar. E ela ainda estava viva. E eles atiraram fogo na cabana. Quando o fogo começou a tomar aquele movimento, ela questionou: por que Deus? Por que tanto sofrimento? Ela simplesmente se vê fora do corpo, alguns séculos atrás, como uma grande rainha, e que friamente mandou matar o irmão, a esposa, os filhos, dentro de uma cela, depois de terem ficado presos, queimados, para ela não dividir herança. E ela assistiu. Depois ela voltou para o corpo, com aquela cena na cabeça, mas sem entender, será que foi um sonho? E nisso a cabana pega fogo e ela vem a desencarnar. Sai do corpo e é acolhida nesse processo de expiação. É isso que nós temos que entender: a enfermidade, as dores, o abandono, a decepção, tudo isso faz parte desse nosso processo de evolução. Minha alma glorificava o Senhor da vida triunfante. Concedera-me, Jesus, um dia, todas as graças da saúde e da mocidade, retomando em seguida esses bens que eu guardava por empréstimo. De que ela está falando aqui? Lá do Evangelho? Empréstimo, bens, o mordomo.
os talentos, que é o empréstimo ao qual nós teremos que prestar conta. Aí ela cita o corpo. Aqui é evangelho, gente. Então, enxergar, falar, ouvir, caminhar, pensar, isso tudo são empréstimos divinos. O que tu fizestes com a fala que eu te concedi? O que tu fizeste com a máquina cerebral perfeita para você pensar? O que tu fizeste com os olhos? Já é nesse processo da expiação. Então é um empréstimo. Ela diz assim: eu tive que devolver. Concedera-me ele um dia todas as graças da saúde e da mocidade, retomando em seguida esses bens que eu guardava por empréstimo. São os bens, é a parábola mesmo do empréstimo. Olha, eu estou te dando aqui tantos talentos. Talentos era o nome do dinheiro, né? Tantos talentos. E aí o que o funcionário vai fazer depois? Vai devolver. E teve um que devolveu exatamente o que foi dado. E jogou a culpa para o senhor. Não, é porque o senhor o senhor é bravo, né? Então jogou a responsabilidade para não assumir que na verdade foi preguiça. Que eu guardava por empréstimo. Privou-me dos entes queridos. Desfez-se-me o equilíbrio orgânico. Enviou-me a fome e a dor. No entanto, quando a minha solidão se fez amarga e completa, minha fé levou-se mais clara e mais viva. Que necessitava eu, miserável mulher, se não padecer para santificar a esperança? Que não precisaria ainda para lograr, para conseguir o acesso às fontes superiores? Quem somos nós, se não? Ela pega pesado. Vaidosos vermes com inteligência mal aplicada. Dói, despir-me. Quem somos nós, se não vaidosos vermes com inteligência mal aplicada, aos quais se tem de 1000 modos manifestado a misericórdia infinita, mas em vão. Em vão por quê? Porque nós insistimos em nos comportarmos como vermes com inteligência mal aplicada. Porque toda vez que eu uso a inteligência para me servir, isso é aplicar mal a inteligência. Toda vez que eu uso a inteligência para servir sem interesse algum, isso é utilizar bem a inteligência. Doeu. Senão vaidosos vermes com inteligência mal aplicada. Pode-se dizer aqui que ela passou pela prova e pela expiação, né? Pelas duas. Toda expiação é uma prova, mas nem toda prova é uma expiação. Entendeu? A expiação em si é uma prova. É uma prova que você está passando. Mas nem toda prova é realmente uma expiação do passado. Pode ser só uma prova, não necessariamente um vínculo do passado. E olha, o que nós temos assim percebido ao longo dos nossos estudos, as provas que o Pai manda não são difíceis. O que é difícil e doloroso são as expiações que nós vamos arrumando no caminho. Porque não faz sentido uma prova você nascer sem poder pensar, sem poder andar, sem poder enxergar, preso numa cama, todo torto. Isso não é prova, isso é expiação. Isso é uso indevido do livre-arbítrio. E o papai cortou para esse menino não continuar destruindo a humanidade, para essa menina não continuar no devaneio. Isso é expiação. Ela passou uma prova ou uma expiação? Toda expiação é uma prova, mas nem toda prova é uma expiação. Eu não tenho a probabilidade aqui, isso é uma expiação, talvez, porque nem sempre o processo da lepra era uma expiação, era uma enfermidade da época. Mas pode ser uma expiação? Pode ser só uma provação? Também pode. Nós estamos falando naquele caso que a criatura está limitada. Naquela encarnação ela não vai evoluir, mas também não vai ter oportunidade de fazer o mal, foi tirado. Está submetida ao outro fazer tudo por ela. Para o outro é uma expiação ou uma provação. E às vezes a misericórdia divina escolhe pais especiais para cuidar de filhos doentes.
porque só um coração muito bondoso, se não for um processo de expiação, para acolher um irmão desse. Às vezes até suicídio. Posso fazer mais um questionamento? Pode. É bem claro que ela tem consciência que as filhas estão numa situação bem complicada, né? Certo. Ela como mãe biológica aqui. Aqui a gente vê ela vem socorrer um outro irmão. A pergunta era como ela sabe que as filhas estão nessa situação, poxa, porque ela como mãe, o questionamento, por que ela não vai lá socorrer as filhas também? Vai socorrer um terceiro. Quantos anos o nosso querido irmão Camilo está nesse processo? 20 anos. E ele já começa a fazer um movimento, por isso que lá foi. Essas duas irmãs, o nosso André Luiz passou quanto tempo no umbral? 8 anos. A mãe dele o abandonou esses 8 anos? Não. Ele estava recebendo visita? Não. Estava. Ele enxergava? Não. Então ela citou as duas filhas, mas isso não quer dizer que ela não esteja ajudando. Ela citou é porque ela sabe que elas estão. Não existe corporativismo, exatamente, não tem como eu passar. Eu posso interceder, mas o outro tem que experienciar, ele tem que fazer um movimento de renovação, ele tem que se arrepender. Principalmente ele tem que querer, sabe? Tem que querer. Vamos ver muito isso em André Luiz. Qual foi o momento que a ajuda chegou? Que a ajuda chegou não, que ele percebeu que a ajuda estava lá. Quando o orgulho caiu. Quando ele deixou de se sentir o doutor para se sentir um réplica. Foi nesse movimento, enquanto o orgulho e a vaidade estavam, então existe e outra, gente, por mais que a mãe e o pai não lembrem, existe o pai maior que lembra. Não tem um filho desamparado. Não existe ninguém que me ama mais do que meu pai. Meu Deus, o nosso Deus. E Ele cuida dos filhos dele através dos outros filhos. A gente viu o Vale do Suicida, a assistência que tem. Gente, tem universidade. Eles são recolhidos da terra e são levados para o vale para proteger. A responsável é a Maria, a Mãe Santíssima. O suicida, você ora 2, 3 vezes, depois já esquece e não ora mais. Mas a Maria não esquece. Porque são anos, décadas de sofrimento. Foi então a vez de Camilo agora ajoelhar-se. Do tórax de Cipriana partia radioso feixe de luz que lhe atravessava o coração, qual venábulo lança de luar cristalino. Essa luz que ela emana não é dela, essa luz é de Deus. Ela nesse momento se permitiu ser esse canalizador das forças do amor que emana do alto. Porque nós não damos e nem demos e não vamos dar origem ao amor. A origem do amor ela é divina, nós apenas canalizamos. E detalhe, essa fonte ela é inesgotável e ela está para todos nós, de todos os níveis evolutivos, na mesma medida. O que nos falta é só nos tornarmos esse canal do amor que é o que? Divino. E ela se submeteu, se tornou esse canal. Por isso que ele vem, do tórax de Cipriana partia radioso feixe de luz. E aqui, porque eles estão desencarnados, e André está enxergando. Mas existem pessoas encarnadas sendo esse canalizador de forças divinas. É só isso que o papai precisa. Ele diz, meu filho, eu estou aqui esbanjando o amor para vocês, para todos. Só preciso que você seja um instrumento disso. Porque esse amor não tem origem em ti, é em mim. Eu sou a fonte inesgotável. Eu só preciso que você direcione isso. Partia radioso feixe de luz que lhe atravessava o coração, qual uma lança de luar cristalino. O infeliz, ajoelhado agora, beijava-lhe a mão num transporte comovente de gratidão, rociando-a de lágrimas. Senhor, não me falarias desta maneira se não me amasseis. Não são vossas palavras que me convencem, senão o vosso sentimento que me transmuda. Olha, tá vendo? Porque ela não é um canal, o sentimento não é divino. E olha o movimento que esse sentimento faz dentro de uma alma endurecida. Não me falarias desta maneira se me não amasses. Não são vossas palavras que me convencem,
senão o vosso sentimento que me transmuda. Não é convencer, é transmudar mesmo. E, como acontecera a Pedro, também gritou: Mãe do céu, libertai-me de minhas próprias paixões. Desfechai-me as algemas que eu mesmo forjei. Quero fugir de minhas sinistras recordações. Quero partir, esquecer, empenhar-me na luta regeneradora, recomeçando a trabalhar. Cipriana confiou-nos o doente, cujo veículo denso descansava no hospital próximo, e num triunfante sorriso de ternura materna, enlaçou o ex-perseguidor, murmurando: Abençoado sejas tu, que ouviste o apelo do perdão redentor. Que o Pai te abençoe para sempre. Vamos, a providência oferece trabalho regenerativo a todos nós. Providência oferece trabalho regenerativo. Abraçou-se a figura repulsiva do ex-verdugo, aconchegou ao coração e aproximou-se de nós, dirigindo-nos a palavra gentilmente: Irmãos, agradeço-lhes o concurso fraterno. Nosso amigo sofredor seguirá em minha companhia. Espero localizá-lo em terreno de atividade restauradora. E antes de despedir-se, notificou ao meu orientador: Irmão Calderaro, aguardo-lhe a colaboração hoje à noite em favor de Cândida, que deve regressar ao nosso lado amanhã em definitivo. Precisamos salvar-lhe da loucura total a filhinha. Já estão para outro trabalho. Resolveu um, já está pensando no outro. Retirou-se a mensageira, conduzindo o transviado como se lhe fora precioso fardo, enquanto nova luz me dealbava, me purificava o espírito. O assistente tocou-me o ombro e falou: Coração que ama está cheio de poder renovador. Certa feita, disse Jesus que existe demônios somente suscetíveis de regeneração pelo jejum e pela prece. Às vezes, André, como neste caso, o conhecimento não basta. Há que ser o homem animado da força divina, que flui do jejum pela renúncia e da luz da oração, que nasce do amor universal. Aqui ele já deu o conceito. Isso eram os discípulos. Jesus foi fazer uma pequena viagenzinha pregando e ficaram os seus discípulos. Se não me falha a memória, um deles era Tiago. E aí uma garotinha lunática, numa situação difícil, o pai levou. E tadinho, Tiago fez de tudo e não conseguiu atender aquela jovem que estava num processo obsessivo. E quando Jesus chegou, o pai da menina foi lá e disse: Senhor, eu trouxe aqui minha filha, eu trouxe os teus discípulos, mas eles não fizeram nada, eles não conseguiram. Aí Jesus disse: até quando estarei com você? E aí ele fez a cura e rapidamente resolveu, vamos dizer assim. Depois Tiago ficou assim, coçando a cabeça e disse: Senhor, eu fiz tudo do jeitinho que o Senhor mandou, por que não conseguimos? E Jesus disse: para esse grupo de espíritos é necessário jejum e oração. Isso está em Marcos, capítulo 9, versículo 29. Aí ele vem fazer, olha só, às vezes, André, como neste caso, o conhecimento não basta. Porque Tiago tinha um conhecimento? Tinha. Ele sabia toda a técnica. E ele foi fazer esse trabalho com técnica, só racionalizando. Faltou ele colocar o principal, principalmente para espíritos endurecidos. Por isso é que Jesus falou: para essa classe de espíritos, mostrando que tem espíritos e espíritos. Esse tipo de espírito aqui, gente, ele era perverso. Ele estava matando friamente. Ele está 20 anos nesse processo obsessivo. Camilo estava agindo com perversidade. Por isso, quanto ele está pesado. Não pensa que numa reuniãozinha mediúnica a gente ia resolver isso aqui, não. Isso aqui só um coração de Cipriana mesmo. Olha só, vamos ver aqui o significado desse jejum e prece. Tu não vai pensar que é passar fome e ficar o dia todo de Ave Maria, Santa Maria, Pai Nosso, Senhor Jesus. Aí pega a prece de cara, ele pega as preces espíritas de Kardec, vai lá na católica, volta a se bombear, ele vai lá no evangélica e vai, ele quer ser atendido. Olha o que é. Às vezes, André, como neste caso, o conhecimento não basta. Há que ser o homem animado da força. Ele tem que ser o quê? O canal. Olha a palavra, que flui do jejum. Jejum sabe o que é? Renúncia. Quem não sabe o que é renúncia, vai ler o livro Renúncia para aprender um pouco.
e colocar em prática. Às vezes a gente não renuncia nem o sono. Sua mãe está hospitalizada, seu pai está hospitalizado, um ente querido, você diz, eu não consigo dar minha coluna à noite. Não tem coragem de renunciar nenhuma noite de sono. Então esse jejum, fica aqui a dica, é o quê? Renúncia. Quem está nos ensinando é Calderário. E da luz da oração. Sabe o que é a luz da oração? Não é ficar de joelho, Ave Maria, Santa Maria, prece de Caritas. Não. Que nasce do amor universal. Eu me torno canal e vivo esse amor universal. Família universal. Disponhamos reconduzir o enfermo à casa. Está vendo aqui a quantidade de evangelho que foi citado? Citamos aqui a parábola das 10 virgens. Pegamos aqui Marcos 9:29, que retrata justamente jejum e prece. Tudo isso é evangelho. Aí a pessoa lê e diz assim, o pessoal nem estuda o evangelho, lá se é André Luiz, porque a pessoa não conhece o evangelho. Se lê o evangelho, vai dizer, não, isso aqui é evangelho. Na prática. Disponhamos a reconduzir o enfermo à casa de saúde, quando a dona da casa assomou a sala em traje de sair e disse aos meninos, preparem-se, filhinhos, visitaremos o papai dentro em pouco. Transportamos Pedro ao leito, dispensando-lhe os cuidados possíveis. Em breve, despertava a sorrir, melhorado, quase feliz. Chamou a enfermeira, demonstrando novo brilho no olhar. Não sentia mais a dor persistente no peito. Algo, refletia ele, expungira-lhe de negrores a cabeça. De negro, exatamente. Como a chuva benéfica lava e clareia um céu de chumbo. Decorrido uma hora, você vê o mal que o Camilo estava fazendo a ele, né? Decorrido uma hora, a esposa e os filhinhos penetravam no aposento, partilhando-lhe o bem-estar. Contou-lhes Pedro, chorando de júbilo, que tivera um sonho iluminativo. Assegurava ter sido visitado pela Mãe Santíssima, que lhe estendera as divinas mãos transbordantes de luz. Mas a gente sabe que não é Nossa Senhora, né? É realmente, às vezes, uma alma nobre que a pessoa faz esse vínculo. Visitado pela Mãe Santíssima, que lhe estendera as divinas mãos transbordantes de luz. A esposa, ouvindo, verteu copioso pranto de alegria e de reconhecimento. E Guilherme, o pequenino, cheio de fé viva, tomou a mão paterna, beijando-a com filial afeição e agradecimento a Deus. Sensibilizado, diz André, acompanhei a cena íntima em que a família reencontrava a paz e, recordando Cipriana com a sua milagrosa atuação salvadora, compreendi que a mulher, santificada pelo sacrifício e pelo sofrimento, se converte em portadora do divino amor maternal, que intervém no mundo para enobrecer o sentimento das criaturas. Muitas lições, não foi? Perguntas? Foi bom, gente? Foi gostoso, né? Querido Jesus, é com muita alegria em nossos corações que nos reunimos aqui em Teu nome neste dia. Queremos Te agradecer por todo este ano em que conseguimos, todas as terças-feiras, nos reunirmos para estudarmos os Teus ensinamentos. Obrigada. Aos amigos espirituais que conduzem a atividade, o nosso muito obrigada. Foi um bálsamo, foi o Teu amor que nos consolou nas nossas horas de dificuldades, nas nossas horas de dor, nas horas em que caímos e que sentimos a Tua mão nos elevar. Que possamos levar estes Teus ensinos para o nosso dia a dia. Agradecemos à irmã Conceição, que foi teu instrumento de amor incansável todas as terças-feiras para nos orientar nesta atividade. Queremos te agradecer, queremos agradecer o amor de todos aqui presentes, nossos amigos presentes, que unimos os nossos corações, que deixamos nossas famílias em casa, que guardamos um pouco do nosso dia para aqui estarmos reunidos em Teu nome. Obrigada, Jesus. Já temos o material, basta-nos agora o trabalho, o servir, a abnegação e o devotamento, e que possamos darmos de nós sem esperarmos agradecimento. Que possamos evoluir espiritualmente, nos moralizando dia a dia, hoje e sempre, na Tua luz dos amigos espirituais, que assim seja.